doutor, sobre a pergunta sobre o Carl Sagan, né? Temos ali, eu assisti algumas palestras suas e eu gostei muito da sua resposta para o Dr. Marcos, quando ele perguntou sobre o que o Carl Sagan falou quando foi tirada uma foto e viu a Terra, viu o espaço todo, e ele disse que a Terra era que ele falou que é apenas um ponto azul pálido, né, insignificante no meio de tudo aquilo ali. E eu gostaria de ouvir mais uma vez a sua explicação, a sua resposta, não porque eu quero ouvir repetidamente, mas porque eu quero ouvir mais uma vez, para que eu tenha o prazer de novo de ouvir, e também aqueles que estão nos assistindo possam ouvir também a sua explicação. Eu vou fazer o seguinte, vou dar uma roupagem diferente, só para ficar bem interessante também, tá? A ideia central é a mesma, mas a roupagem é um pouquinho diferente. O que nós temos descoberto ao longo desses anos é que a probabilidade de acharmos um outro planeta que tenha 10% das características que o nosso planeta tem, que tem a capacidade de sustentar vida com essa variedade de vida que a gente vê, tá? A possibilidade de acharmos um outro planeta igual a esse seria de aproximadamente 1 em 1 quatrilhão. Uau! Isso significa que provavelmente na nossa galáxia não exista um outro planeta que tenha 10% das características que o nosso planeta tem. Peraí, quantas características existem? Daquelas que já foram possíveis ser determinadas, e a gente sabe, inclusive fazendo uma ligeira extrapolação, por exemplo, você precisa de ar. Mas para ter ar precisa ter esses componentes no ar. Para ter esses componentes precisa ter essa pressão, precisa ter essa temperatura. Então tem umas outras ramificações. O número mais ou menos de possibilidades ali, de variáveis perfeitamente balanceadas, chegou a cerca de 2 milhões. Ou seja, para a gente achar um lugar que tivesse 200 mil dessas 2 milhões, a probabilidade seria de 1 em 1 quatrilhão. Tá? O que eu quero dizer com isso é que esse planeta pálido no meio do nada tem todas as características de ter sido planejado. Por exemplo, a distância daqui até o Sol é a distância precisa para fazer com que o calor que sai do Sol chegue até aqui, não nos queime, tá? Caso estivéssemos muito próximos, ou se estivesse muito distantes, a quantidade de calor não seria suficiente a tal ponto de fazer com que seja um planeta com uma temperatura habitável, ou seja, não seja uma bola de gelo. Tá na posição certinha. Um pouquinho mais perto, isso não aconteceria. 5% mais perto do Sol, isso não aconteceria. 5% mais distante do Sol, isso não aconteceria. Rapaz, que sorte a nossa, né? Tá no lugar certinho. Não somente isso, a rotação do nosso planeta. Ele dá praticamente uma volta em volta do seu eixo em 24 horas. Marte também faz isso. Demora um pouquinho mais de 24 horas para Marte dar uma volta em volta do seu eixo, para a gente um pouquinho menos. No entanto, se a Terra girasse só 10% mais rápido, ou seja, o dia tivesse mais ou menos umas 22 horas, 21 horas e um pouquinho, isso iria produzir tanto vento na nossa atmosfera que o único filme que você iria assistir é aquele O Vento Levou, porque seria um vendaval o negócio, seria furacão o dia inteiro. Isso só 10%. Se ele girasse 10% mais devagar, isso significa que a parte exposta para o Sol ficaria quase 2 horas a mais. Isso significa que a temperatura média durante o dia seria de 60 graus Celsius. Uau. Durante a noite, no Equador, a temperatura seria abaixo de 0 graus, porque ficaria muito tempo do lado oposto do Sol. Que coisa, né? Não é impressionante? Eu só dei 2. Agora, tem uma quantidade gigantesca delas. Por exemplo, no Sistema Solar, o planeta Saturno, que é o maior planeta do Sistema Solar, ele funciona como um grande aspirador de pó. Então, muitos asteroides, cometas, meteoros, que teriam condição de ficar caindo por aí, ele suga para ele. Então, cai nele. O interessante é que, se ele tivesse pouquinha coisa mais perto do Sol, ele seria um aspirador de pó para o planeta Vênus. Então quase tudo que teria tendência de cair em Vênus seria arrastado até a órbita dele, devido ao campo gravitacional dele, e cairia nele. O problema é que Vênus não tem vida, então ele não serve como aspirador de pó para Vênus, porque também ele não está no lugar certo. Se ele estivesse um pouco mais distante da órbita que ele está, uma órbita um pouquinho mais distante do Sol, ele serviria como um grande aspirador de pó para o planeta Marte. Só que Marte também não tem vida.
a posição onde ele está, ele serve como um grande aspirador de pó para o planeta Terra. Então, muito do que era para cair em cima da gente, ele Cai leva todo para lá. ele mesmo. A pergunta é, foi por acaso ou foi planejado? Porque quando você pega uma ou outra característica, ainda vai. Mas quando você pega cerca de 200 milhões, 200 mil delas, 200 milhões, ó, 2 milhões, desculpa, 2 milhões delas, daí realmente a gente tem que parar e pensar. Porque seria mais ou menos, o meu relógio, esse relógio aqui, não tem 2 milhões de variáveis. Eu duvido que alguém iria dizer que ele surgiu espontaneamente. Perfeito. O teu carro não tem 2 milhões de variáveis. Ninguém iria dizer que teu carro surgiu ou teria surgido espontaneamente. Você pega um planeta fascinante como o nosso, que tem cerca de 2 milhões de variáveis, você fala, isso é fruto do acaso, isso aconteceu espontaneamente. Percebe? Isso não faz sentido. É por isso que o que Carl Sagan falou, isso daí é um planeta insignificante, está lá no meio do nada. O problema é que nós não achamos nenhum outro que seja igual. Exato. Ou seja, se alguma coisa acontecer, a gente não tem para onde ir. Ponto final. Perfeito. Não é insignificante, é totalmente significante. Eu dei uma resposta um pouquinho diferente daquela que eu dei lá com o Marcos, aí depois o pessoal pode ir lá e dar uma olhadinha daí completa as duas. Eu disse, essa é uma roupagem um pouquinho diferente, mas é muito legal a gente pensar, não é um planeta insignificante. Nunca foi, nunca será. É verdade. Eu achei fabuloso essa fugiu a palavra do aspirador, o planeta Júpiter, que ele suga, né? Eu achei fabuloso quando o senhor falou, rapaz, como é que pode trazer tudo para ele e é como um grande protetor dessas coisas que podem vir, né? Eu achei isso fabuloso, a explicação, e nem todos sabem. Na verdade, a maioria das pessoas sabem sobre isso, né? Porque eu acho que não buscam, não sabem e não procuram ver a perfeição dessa atividade desse outro planeta que nos protege de tudo que pode vir do espaço. E aqui a gente estava falando um pouco em off, professor, sobre o formato da Terra, né? E o senhor acha que o formato da nossa Terra também está dentro do design inteligente? Olha, não somente o formato, como as dimensões dela. Primeiro, a questão da esfericidade da Terra. Isso é muito importante, porque tudo que gira no espaço, e a Terra gira, se não tiver uma esfericidade praticamente perfeita, é igual um pneu de carro que não está balanceado. Você vai andando e vai chacoalhando o dia inteiro, entende? O tempo todo. Mas quando o pneu está balanceado, é uma maravilha, não é? Você anda com o carro, você pode até soltar um pouquinho da direção aqui, que ele vai em linha reta sem nenhum problema. Tá? Esse é o grande marco com a Terra, a forma dela. Por ter uma forma esférica, ela pode girar como ela gira, sem produzir trepidações. Trepidações produziriam terremotos o tempo todo. Sem trepidar, a gente já tem terremoto, imagina trepidando, o que não aconteceria? Entende? Não seria uma questão assim, será que vai ter terremoto? A pergunta é, quando vai ter terremoto? Hoje, em que lugar vai ser? Percebe? Então, a esfericidade da Terra é algo espetacular. Tem um ponto muito importante nisso, que eu tenho dito às pessoas. Quando nós temos terremotos, nós temos também centros de observação de terremotos, que são sismógrafos, que estão espalhados pelo planeta Terra todo. Tá? Então você tem um terremoto aqui, essa onda sísmica, ela se espalha e ela é detectada pelos outros sismógrafos em volta da Terra. O que esses sismógrafos fazem é mais ou menos a mesma coisa que uma mamãe quando vai lá no hospital para usar o ultrassom para ver o filhinho dentro dela. Ela viu o filho? Não, mas ela usou ondas ultrassom que vão dentro, batem e voltam, e essas ondas que batem e voltam mostram a forma do que está lá dentro. Nós usamos ondas sísmicas para ver o que está dentro da Terra. E obviamente a Terra não poderia ser plana, porque se fosse plana a gente não teria condição de fazer o que a gente faz. Tá, então esse é um exemplo, mais um exemplo da não planicidade da Terra, mas uma Terra esférica. Então a gente mede essas coisas, e por meio disso a gente consegue ver um pouquinho do que tem no interior da Terra. Rapaz, a gente tem descoberto uma coisa espetacular, que assim, teve que ser muito bem planejado, porque tem muito calor dentro da Terra.
Tá? Se você não conseguisse segurar esse calor lá dentro, quem morasse na superfície, rapaz, morreria queimado. Tá? Mas o balanço, o equilíbrio é perfeito. Sabe por quê? Porque a gente recebe calor de fora também. Sim. Calor que vem do sol. E tem que haver um equilíbrio entre os dois. Deixa eu dar um exemplo muito bonito que a gente vê assim de uma forma mais clara aqui no hemisfério norte. Tá? Não é possível fazer isso, mas eu vou dar como um exemplo, uma ilustração. Ok. Tá? E a gente sabe que isso funciona pelo calor específico dos dois. Se você pegar, por exemplo, uma garrafa como essa daqui, uma garrafa d'água, e eu pegasse uma outra garrafa como essa, que fosse de CO2, não é possível ter os dois líquidos em temperatura ambiente. CO2 não é líquido em temperatura ambiente, a água é. Mas imagina que fosse, tá? Só para ilustração. Se eu pegasse a minha garrafinha de CO2 e a garrafa de água, colocasse os dois dentro do micro-ondas, deixasse lá aquecendo até entrar em ebulição, tirasse os dois e colocasse em cima da pia lá na cozinha, qual dos dois esfriaria primeiro? A garrafinha de água ou a garrafinha de CO2? A resposta é simples, a garrafa de água. Por quê? Porque o CO2 segura calor por muito mais tempo. A água não, a água libera bem rapidinho. Tanto é que você pega a sua água, vai fazer um chazinho aí meio quentinho à noite, né? Põe lá no micro-ondas, tira do micro-ondas, põe lá na pia, o telefone liga, você vai lá, tem hora que volta, sua água já está gelada. Não é? Então, a água perde o calor muito rápido, ela libera calor muito rapidamente. Olha que coisa interessante. Aqui na América do Norte, nós estamos entrando no outono. Tá? O que vai acontecer? As árvores estão começando a perder as suas folhas. Ao perder as suas folhas, a maior parte das folhas, a maior parte delas, é feita de carbono. Então esse carbono ele vai para a atmosfera. Tá? Então durante o inverno, aqui no hemisfério norte, a atmosfera fica quase que super saturada de carbono. O que acontece? Não fica tão frio quanto poderia. Tá? Por quê? Porque tem muito CO2 lá na atmosfera, dióxido de carbono e monóxido de carbono. Resultantes do quê? Das folhas das árvores que caíram. Olha só. Tá? Então fica esse negócio. Então o inverno é frio. Por exemplo, hoje foi o primeiro dia mais frio, nós tivemos 0 graus aqui. Tá? Eu cheguei no trabalho hoje de manhã cedo, estava 1,5 grau negativo. Uau. Isso não é inverno ainda, isso aqui é outono. Tá? Mas se não tivesse esse efeito, essa temperatura facilmente poderia ter caído a 5 a 10 graus negativos. Mas já tem carbono na nossa atmosfera. E durante mais algumas semanas, todas as árvores vão perder as suas folhas, então você vai ter uma quantidade imensa de carbono na atmosfera. O inverno vai ser frio, mas não tão frio quanto poderia. Sim. Agora, imagina se esse carbono continuasse lá no verão do ano que vem. Rapaz, tem dias aqui onde eu moro que a temperatura chega a 40 graus. Eita. Você já imaginou? No inverno tem dias que ela chega a 20 negativos. E no verão a 40. Tá? Imagina no verão se todo esse carbono estivesse na atmosfera. Bom, o que aconteceria é que a gente ia morrer de calor, né? Só que agora na primavera, de uma forma muito bonita, esse carbono que está na atmosfera vai ser absorvido pelas plantas e vai ser transformado novamente em folhas. Então a Terra faz isso de uma forma muito bonita. Pergunta, você acha que isso foi planejado ou foi por acaso? Ora, não tem como dizer que foi por acaso. Não, uma mente pensante e coerente não vai dizer que foi algo do acaso. Eu acredito. Concordo plenamente contigo. Doutor, para finalizarmos o nosso tempo, quais as suas últimas considerações sobre esse assunto, sobre o design inteligente e como nós podemos ser mais eficazes na propagação dessa teoria? Olha, o ponto principal aí seria literalmente divulgação. O design inteligente tem um site que é o TDI Brasil, tá? Você pode procurar, vou deixar, você entra ali no Google, digita T de tatu, vamos falar o jeito certo, T de teoria, D de design e I de inteligente. TDI Brasil. Pode procurar que tem um site. Tem muita informação ali. Você pode entrar como sócio da sociedade criacionista, não paga nada. Você só coloca o seu nome lá, você vai receber informação, vai ter acesso a coisas. Existe um canal da TDI de TV, praticamente quarta-feira, tem um pouquinho de informação lá. Você pode assistir a programação. Tem muitos artigos que você pode
retirar do próprio site, fazer um download, Que legal. tá? E ler, entender e passar essa informação. Não ser apenas uma pessoa que absorve, mas absorve a informação e reproduz, passa para outros. Isso já seria uma bênção imensa, seria algo espetacular. Falei bênção como um cristão que sou, porque a gente iria estar passando a verdade para outras pessoas, entende? Então fica aí meu desafio, dá uma procuradinha a mais, procure conhecer bem a respeito do que é essa teoria do design inteligente. Não é uma teoria religiosa, é uma teoria científica, é uma teoria extremamente válida, é uma teoria extremamente poderosa. Infelizmente, eu vou só terminar dando um pontinho negativo aí, você vai encontrar muita gente no Brasil que eles estão associados a um grupo chamado ABC2, é bem conhecido. Então, a Associação de Brasileiros na Ciência, Cristãos na Ciência, por isso C ao quadrado, tá? Infelizmente, muitos deles são nossos irmãos. Eles têm promovido a ideia de que evolução e Bíblia andam juntos. No entanto, eles não leem a Bíblia como sendo literal. Gênesis, os primeiros capítulos foram mitológicos. Entende? Então não tem nada a ver. Então Gênesis 1, 2 e 3 não tem absolutamente nada a ver. Aquilo lá foi só uma historinha que Moisés contou para um povo que estava entrando no Egito. Mas aquilo não era importante. O importante é o que vem depois. Percebe? Então isso tem criado assim um problema muito sério. E assim, eu tenho um amor genuíno por esses irmãos, porque eu já estive na pele deles. Eu já fui evolucionista, teísta por muitos anos. Então eu entendo a maneira de raciocinar, eu entendo os argumentos, porque eu acreditava nesses argumentos. E o ponto principal que me fez sair do evolucionismo teísta não foi a questão espiritual. Teve o aspecto espiritual, sem dúvida, mas sabe que a prioridade foi a questão científica. Foi conhecer a ciência que me fez sair desse meio. Então, eu peço assim, as pessoas olhem a verdade. Dá uma olhadinha, estuda a TDI. Procurem conhecer a teoria do design inteligente, ver o que tem nela. Procurem conhecer o criacionismo científico, o que ele mostra. E procurem ler a palavra do nosso Deus de uma forma bem prática e bem simples, ou seja, literal. O que Deus quis dizer com isso? E o meu desafio final, no meio de tudo isso, porque a ciência e muitos cristãos têm passado pelo mesmo problema, sabe qual é? Os cientistas procuram interpretar a evidência e não explicar a evidência. A mesma coisa tem acontecido com muitos cristãos, eles procuram interpretar a Bíblia e não explicar a Bíblia. E esse tem sido um erro fatal para os dois grupos. O que nós precisamos é de boa explicação. O porquê isso é assim. Perfeito. Muito bem, professor. Professor Adalto, obrigado pelo tempo que disponibilizou a nós, por ter nos ensinado, por ter nos abençoado com o seu conhecimento, com a sua experiência, com o assunto, nos ter aberto o horizonte sobre isso, por ter dado o pontapé inicial aqui para o nosso tempo de série de teologia e ciência. Eu gostaria de agradecer muito. O meu desejo é que Deus o abençoe, onde o senhor está, continue lhe usando para o avanço do reino, continue lhe usando para abençoar o povo de Deus com boa teologia, com boa ciência. E todos esses sites que o senhor disse vai estar aqui na descrição do nosso vídeo. Você que está nos assistindo vai poder acessar e eu sugiro que você acesse e conheça mais esse tipo de conteúdo. Professor, muito obrigado. Deus abençoe o senhor. E eu gostaria de ter outras oportunidades mais no futuro para conversarmos sobre outros assuntos. Será um prazer. Muito obrigado pela oportunidade. Sou eu quem agradeço. E vamos fazer sim. Vamos marcar outras vezes aí. Será um grande prazer estar de volta. Ok. Um forte abraço, professor. Eu que agradeço. Um outro igualmente. Que Deus o abençoe nesse ministério. Amém. Tchau, tchau. Até mais.